Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu quero ler com você alguns versículos aqui. E por falar nisso, alguém trouxe Bíblia? Trouxe? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pegue, quero que você abra aí. Lucas, capítulo de número 22. Vou já lhe dizer os versículos aqui que nós vamos acompanhar aí. Lucas 22. Quero que você me acompanhe do versículo 31 ao 34, tá? Lucas 22, de 31 ao 34. Aleluia. Podemos ler? Amém? Vamos lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como tema o reencontro de Pedro. Eu não costumo fazer isso, mas quero fazer agora. Você pode só por um momento curvar sua cabeça? Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por este dia que nós viemos te cultuar. Mas obrigado porque o Senhor é tão bom que o Senhor não nos deixa sair sem ser alimentados pelo Senhor. E nós acreditamos que a sua palavra é um verdadeiro alimento para a nossa vida. Então eu quero lhe pedir, Espírito Santo, fale conosco mais uma vez, que nós possamos no final deste culto sair daqui na certeza de que nós ouvimos a sua voz e que tivemos uma experiência com o Senhor para a tua honra e glória. Amém. Amém. Ok. Muito bem. O reencontro de Pedro. Provavelmente você já ouviu alguma palavra sobre isso. Eu tenho certeza que eu não sou e não serei a última pessoa a falar sobre este assunto aqui tão importante das Escrituras. Mas eu preciso que você me dê alguns minutos da sua atenção para algumas coisas tão importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui. Queridos, eu acredito sinceramente que houve episódios na vida, na caminhada de Pedro com Jesus, que foram sim muito marcantes. E que, mas ao mesmo tempo, olhando por outro lado, aconteceu nessa caminhada dele, assim, coisas que a gente pode dizer que foram bem difíceis para ele. O que foi talvez o que de pior poderia acontecer com Pedro nessa caminhada? Será que foi o fato de Jesus dizer para ele: Pedro, quando tu eras novo, tu te cingias e te ia para onde tu querias, mas quando tu fores mais velho, outros irão te cingir e irão te levar para um lugar para onde tu não queres ir. Isso aí já tinha uma caixinha de surpresa aí. Meu Deus, o que vai acontecer? Mas o próprio texto diz que Jesus estava falando para ele, explicando para ele qual era o gênero de morte com que ele havia de glorificar ao Senhor. Tá, já tinha essa mensagem, mas será que algo pior do que isso poderia acontecer? Ele ter a certeza que ele iria morrer crucificado em uma cruz, e lá já na hora ele não ser considerado digno de morrer como seu Senhor morreu, e decidir pedir para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então a pergunta é: será que na cabeça de Pedro poderia existir algo pior do que isso? Queridos, eu esses dias estava assim pensando, refletindo. Para mim a coisa pior, me entenda aqui, pior e mais difícil que Pedro pôde, ou terrível que Pedro pôde enfrentar e ouvir, foram as palavras de Jesus. Afirmo-te, Pedro, que hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu não sei como é que você olha isso, mas eu quero que você viaje um pouco comigo nisso.
Por que isso teve um peso muito grande na mente, no coração, na alma de Pedro? Eu quero levar você a refletir por causa de algumas coisas que aconteceram nessa caminhada dele com Jesus. Por que isso teve um peso muito grande? Sabe por quê? Porque estas palavras de Jesus para Pedro, ele as ouviu depois de. Vou repetir. Estas palavras afirmam de Pedro que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Isso teve um peso muito grande para Pedro, por quê? Porque isso aconteceu depois dele já ter recebido pessoalmente a revelação do Pai de quem era Jesus Cristo. Ele já tinha recebido a revelação. Quem era? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha recebido de uma forma muito pessoal. E Jesus disse, olha Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. Então pense, o peso que teve essas palavras, você vai me negar, mesmo depois de você já ter a revelação de quem eu sou. Imagine o peso. E isto aconteceu, essas palavras ele ouviu logo depois dele ter visto a glória de Jesus lá no monte. Lembra no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, estivemos falando semana passada aqui sobre isso. Depois dele ter recebido, ele recebeu a revelação de quem era Cristo, mas no monte ele viu o Cristo que foi revelado pelo Pai. Ele teve uma visão, a Bíblia diz que ele estava dormindo, mas acordou, despertou, e ele viu a glória de Cristo. Isso aconteceu depois disso. Estas palavras de Jesus ele ouviu depois de ter ouvido novamente no monte, o Pai ratificando quem era Jesus Cristo. Este é o meu filho, o meu escolhido. A ele ouvi. Depois dele ter novamente ouvido, sabe, sendo ratificado para ele quem era Jesus a quem ele estava seguindo. Estas palavras ele ouviu, queridos, depois de ter caminhado com Jesus por cerca de mais do que 3 anos, quase 3 anos e meio. Ele ouve essas palavras de Jesus aqui. Tipo assim, Pedro, mesmo depois de tudo isso, você ainda vai me negar 3 vezes. Isso ainda vai acontecer. Estas palavras ele ouviu depois de ter jurado para Jesus que ele estava pronto para ir com ele, tanto para a morte como para a prisão. Então, depois de tudo isso ter acontecido, tipo assim, eu já jurei, eu já vi, já aconteceu, eu já experimentei, estou pronto. Aí Jesus tem que dizer, você ainda vai me negar 3 vezes. Então, para mim, isso doeu muito mais do que pensar que ele um dia iria morrer na cruz. Doeu muito mais, sabe, na alma dele eu olho assim, sabe, de alguém que está ouvindo de Jesus, diz, como é que isso ainda é possível depois de tudo que eu já vivi, depois de tudo que eu já experimentei, como ainda é possível isso acontecer comigo? Mas ele está diante desse quadro aqui, do que Jesus está lhe apresentando. E se você está me acompanhando aí, Lucas capítulo 22, versículo 61, olha o que está escrito. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos aí em quem? Em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Imagine isso aqui. Jesus está olhando nessa hora para onde? Para Pedro. Olha nos seus olhos. Ele não falou nada. Pedro lembrou do que ele havia falado. Aí pensa o homem caindo nessa realidade. Olhos de Jesus direto nos olhos de Pedro. Mas que olhar era aquele? Porque humanamente falando, imagina, eu olho para fulano. Tá vendo? Eu te disse.
te disse que isso ia acontecer. Então, eu não sei como é que você imagina isso aqui, mas o que eu olho aqui, eu vejo. Porque aquele olhar, porque era diferente aquele olhar. Guarde isso aqui que eu vou lhe dizer, porque não era um olhar de condenação, não era um olhar de acusação, era um olhar que transbordava um inigualável amor, um amor inexplicável, um amor imensurável por alguém que havia acabado de negá-lo. Pense, meu Deus, gente, eu não sei, se você estivesse no lugar de Pedro, qual seria a sua ação, a sua reação? Se eu estivesse no lugar de Pedro, qual seria a minha ação, qual seria a minha reação diante daquilo? De toda uma caminhada, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu vivi, de tudo que eu ouvi, de ter obtido o privilégio de me tornar um seguidor dele. Aí ouve tudo isso aqui, aí depois ele pega e ele olha, depois que Pedro nega três vezes, ele olha nos olhos de Pedro, e Pedro está olhando para ele. Ele está vendo, sabe, ali nos olhos de Jesus, ele lembra o que aconteceu, mas você sabe por que esse peso se tornou muito maior? Porque Pedro percebeu que aquele olhar não era um olhar de acusação, de condenação, era um olhar que transbordava um amor imensurável, inigualável, era um amor insuperável por alguém que havia falhado, por alguém que havia pecado. É esse olhar que a gente vê Jesus transmitindo para ele. Está escrito que após o galo ter cantado, Jesus está olhando fixamente para os olhos de Pedro. E a sequência é versículo 22 do capítulo 20, versículo 62 do capítulo 22 de Lucas. Olha como está escrito: então Pedro, o que aconteceu? Saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, Pedro, ele procurou sair dali o mais rápido possível, sair dali daquele lugar o mais rápido possível, daquele ambiente, da presença daquelas más pessoas que estavam ali para condenar, para julgar Jesus. Ele procura sair dali o mais rápido possível. Para quê? Para chorar amargamente. Agora reflita comigo como devia estar o coração, como deveria estar a alma de Pedro. Na minha concepção, estava dilacerada. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem seguindo a Jesus Cristo. Mas dia 8 de março, que passou agora, dia da mulher, eu completei 39 anos que eu estou seguindo a Jesus Cristo. 39 anos que eu estou seguindo a Jesus Cristo. Isso dói no meu coração só de imaginar o que Pedro, ele estava vivendo aqui. E foram só 3 anos e meio. Mas pense 3 anos e meio profundos. Profundos. Eu imagino, digo, meu Deus do céu, eu lhe falo de todo o coração, eu não quero deixar essa mulher viúva. Mas se eu soubesse, se Jesus me dissesse, Elcio, amanhã você vai me negar. Jesus, me leva hoje. Me leva hoje. Não quero fazer isso, não. Eu não quero virar as costas para tudo aquilo que eu já experimentei em toda essa minha caminhada contigo. Não vale a pena, não. Não vale a pena. Eu estou falando aqui para você porque eu quero que você tente olhar para esse coração, para essa alma de Pedro, como ele estava, como foi aqueles minutos seguintes.
sabe, aquela hora seguinte, aquele dia seguinte, aqueles momentos, como foi para ele. Sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque eu entendo que a partir daquele momento, o diabo, o acusador dos irmãos, como está em Apocalipse capítulo 12, ele se encarregou de usar as armas que ele tinha contra Pedro. Palavras e pensamentos de condenação, de acusação. Imagine o que está passando na mente de Pedro. Satanás colocando: você jurou fidelidade, você viu a glória de Jesus, você ouviu a voz do Pai lá no monte, aconteceu isso e aquilo outro, e olha agora, você negou, você virou as costas para ele, você negou 3 vezes. Gente, eu não sei se alguém já viveu dessa forma, mas eu já vivi. Eu já vivi debaixo de condenação, debaixo de acusação. E pare para você pensar o que algumas pessoas fazem. Você lembra o que Judas fez? Quando Judas se tocou: eu pequei traindo um sangue inocente. Qual é a decisão que ele toma? Ele sai dali e vai se matar, vai se enforcar. O que muitas pessoas têm feito? Eu conheci caso, que não convém falar, questão de detalhe, mas eu conheci caso na minha terra, lá no Pará, de pessoas que tiraram sua própria vida. E depois de a gente saber a história, tiraram a sua própria vida porque estavam debaixo de um jugo muito grande de condenação, de acusação do inimigo. Tão pesado mesmo que a pessoa, tipo assim, a única saída não dada por Deus, mas pelo próprio inimigo. Porque, gente, o inimigo, o diabo, ele é tão sujo que ele leva a pessoa a pecar, depois ele acusa, condena, enche ela de culpa e ainda dá a solução. Leva a pessoa a pecar, enche ela de culpa, ainda dá a saída. Acaba logo com tudo, te mata, que vai resolver o teu problema e dos outros também, porque você causou problema para os outros. Então, a única saída para você é a morte. Faça isso, então fica tudo resolvido. Então, reflita comigo sobre isso, porque o diabo, ele se encarrega de, nessa hora, usar as armas dele, pensamentos, sabe, pesados, palavras pesadas de condenação, de acusação, para que, de fato, a pessoa, ela leve, ou ela tira a sua própria vida, ou ela vai, de fato, se isolar, ela vai, de fato, viver de uma forma que vai desistir de tudo, vai desistir do propósito. Por quê? Eu quero ler com você um texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 8. Olha o que está escrito, eu vou ler em 2 versões. Provérbios, capítulo 21, versículo 8. Tortuoso é o caminho do homem, o quê? Carregado de culpa. Na outra versão, diz assim: um homem com a consciência culpada está sempre se desviando dos outros para não ser acusado. Queridos, pensem comigo. Quantas pessoas Pedro queria encontrar na frente dele depois daquele dia? Depois daquela hora? Você acha que ele queria encontrar os discípulos, os amigos dele, colegas de ministério? Sinceramente, acredito que não. Por quê, pastor? Porque eles ouviram os juramentos de Pedro. Eles ouviram tudo que Pedro jurou para Cristo. Eles estavam junto com Pedro quando Pedro teve as suas experiências com Cristo. Então eu imagino que Pedro, ele não está querendo ver ninguém na frente dele. Ele está querendo se isolar, ele está querendo, sabe, viver de uma forma, sabe, alheia a qualquer outra coisa que veio antes. Porque ele está debaixo desse peso aqui, é literalmente isso. Um homem com a consciência culpada está sempre se desviando dos outros para não ser acusado. Escute, nós precisamos ser conscientes de que esse versículo bíblico, ele está nos falando de uma das piores consequências do pecado. É o peso de uma consciência culpada. A consciência culpada se torna tão pesada que faz a pessoa perder a direção. Faz ela perder de fato o rumo e encontrar uma saída, uma solução. Mas, ouça, eu quero trazer para a gente aqui
O diabo ele não usou essas armas somente contra Pedro, mas ele tem usado essas armas contra nós nos dias de hoje. Ele tem usado essas armas contra os filhos, contra as filhas de Deus nos dias de hoje, diante de um pecado, diante de uma queda, diante de um fracasso. Eu imagino que a maior e pior vergonha que Pedro sentia não era dos discípulos, não era de seus familiares, não era daquelas pessoas que estavam rodeando ele ali diante daquela fogueira quando ele negou Jesus. A maior vergonha que Pedro tinha era da própria pessoa de Jesus Cristo. Porque a aliança, o juramento, as promessas que ele fez foi para Jesus. E agora ele nega Jesus e ele está vivendo nesse ambiente aqui de acusação. Seria muito vergonhoso para ele reencontrar Jesus depois de tê-lo negado por 3 vezes, diante daqueles que não criam em Jesus, daqueles que escarneciam de Jesus. Escute, eu imagino que ao mesmo tempo em que Pedro ele estivesse com muita vergonha de Jesus, com certeza eu acredito que ele queria se livrar de toda acusação, de toda condenação, de toda a culpa que ele carregava consigo. Eu acredito que ele queria, mas às vezes nesse momento é tão difícil encontrar uma saída. É tão difícil encontrar às vezes uma solução diante de um peso tão grande de condenação, de acusação, de culpa. É tão difícil encontrar, então, porque o inimigo está mostrando saídas, está mostrando caminhos. Agora tem uma pergunta que é importante, ouça: é possível alguém que já nasceu de novo para Cristo pecar e não sentir nenhum peso de consciência, nenhuma culpa? Pare para você pensar nisso. É possível alguém que nasceu de novo para Cristo, com Cristo, pecar e não sentir nenhum peso de consciência, nenhuma acusação? Sinceramente, eu acredito que isso não é possível. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo e a palavra não vão permitir. Tem alguém comigo aí? Você entende? Sinceramente, eu acredito que alguém que já nasceu de novo, gente, não tem como ficar em paz depois de ter pecado. Porque o Espírito Santo não vai permitir. O Espírito Santo que passou a habitar dentro dessa pessoa e a palavra não vão permitir que a pessoa ela viva em paz. Por um lado tem o inimigo acusando, mas por outro lado tem o Espírito e a palavra convencendo. Você entende? O inimigo por um lado está acusando, levando, eu tenho uma saída para ti. Mas o Espírito e a palavra está dizendo, eu tenho uma outra saída para ti. Porque está escrito, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a tristeza, escute, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, vou repetir isso aqui. Eu acredito que não é possível alguém que nasceu de novo com Cristo pecar e não sentir remorso, não sentir, sabe, um peso da consciência, não sentir culpa. Porque o Espírito e a palavra, eles se encarregam de fazer isso, sabe, de levar a pessoa, de convencer, de conduzir a pessoa ao arrependimento verdadeiro e abandonar o pecado. Ouça uma coisa que eu quero dizer aqui muito importante. Eu quero falar isso aqui com muito temor para todos nós, queridos. Se eu ou você, como seguidor de Jesus, pecou, ou está vivendo em pecado, e sua mente ou consciência não lhe condena, e nem lhe acusa por causa do ato ilícito, algo muito sério está acontecendo. Ou nós perdemos a total sensibilidade ao Espírito Santo e à palavra, ou a mente está cauterizada. Você entende? Porque não é possível assim, não. Eu digo, não é possível, sabe, assim, que se já somos seguidores do Senhor, se pecamos ou estamos vivendo em pecado, e a nossa mente, a nossa consciência não nos condena, não nos acusa por causa do ato ilícito, algo muito sério pode estar acontecendo.
nunca teve ou perdeu, ou perdemos a total sensibilidade ao agir do Espírito Santo e da palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui, queridos, que é um texto muito forte aqui para mim, eu acredito que vai ser para você também. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 4, eu quero que você preste atenção nesse texto aí. Olha o que Paulo diz para Timóteo, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu quero ler na versão NBV, o mesmo texto, escute o que diz. Só a segunda parte diz assim: porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Meu Deus do céu. Sabe, eu estava refletindo sobre isso, eu disse: Senhor, sabe, e pedindo misericórdia para Deus. Você sabe o que é não aceitar o ensino fiel da palavra, não aceitar a doutrina bíblica, não aceitar mais a verdade. Eu digo, vai chegar um tempo que nós vamos ter duas opções. Ou nós vamos apedrejar o pregador, ou nós vamos aceitar a mensagem do pregador, vinda de Deus. Como fizeram com Estevão. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes, riavam os dentes, e o pegaram, levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, porque a palavra que eles estavam ouvindo era uma palavra que, sabe, não estava condizendo com aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam querendo encontrar mestres, queriam dizer apenas aquilo que eles desejavam ouvir, mas não estava acontecendo isso. É buscar, é preferir, sabe, coisas superficiais. E ouça o que eu quero lhe dizer aqui. De repente alguém pode falar: eu vou continuar nessa igreja, se vocês pregarem e ensinarem aquilo que eu quero ouvir, e não aquilo que eu preciso ouvir. Eu quero lhe dizer nesta hora, que aqui, neste momento, aqui nessa plataforma, está alguém totalmente disposto a continuar cooperando com o Espírito Santo, no ensino e na pregação da inerrante e infalível palavra de Deus. Eu quero que vocês saibam, eu não vou negociar esse altar. No dia que vi a proposta para eu negociar, eu entrego o meu cargo. Eu entrego. Não está para negociar isso aqui, queridos. Não está para negociar, não. Se tem qualquer outro, está negociando aí. O seu altar, sabe, o seu ministério, nós não estamos negociando. Nós queremos pregar a palavra. E eu quero nessa hora, eu peço permissão nesta hora para pegar as palavras do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, e fazer delas a minha oração. Libera essa frase aí. Que Deus nos conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Que Deus nos conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Eu não quero que alguém condenado no inferno esteja lá dizendo: eu queria pegar aquele pastor Elsa, aquele corrupto, aquele mentiroso, aquele que adulterava a palavra de Deus. Não. Se alguém tiver que ir para lá, vai dizer: olha, eu vim para cá porque eu não quis ouvir a verdade. Porque na hora que estava ouvindo,
coçava os meus ouvidos, sabe, para não ouvir aquelas coisas que estavam sendo ministradas. Que Deus, Ele tenha misericórdia de todos nós. Alguém pode dizer amém para mim? Queridos, como ficar livre do peso, da culpa, do pecado? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Eu quero ler nessa versão, acho que esse texto eu não compartilhei com vocês, mas na Bíblia King James, escute como está escrito, Provérbios 28, 13. Quem camufla, esconde, quem camufla suas falhas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Vou repetir, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Escute, o rei Davi, se você for ver nos históricos dele, principalmente Salmos 51, você vai perceber que Davi, ele tinha plena revelação e noção da resistência e da presença do Espírito Santo na vida dele. E esse Davi, no Salmo 32, versículo 3, olha o que ele diz. Salmo 32, 3, ele diz assim: eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Tipo assim, eu tentei agir e viver como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse tudo bem, mas eu estava me matando, eu estava morrendo por dentro. Acusação, sabe, a culpa, esse peso, a consciência pesada, dizendo, eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Provérbios 3, 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ouça uma coisa que eu quero dizer, há um texto aqui, que nos fala algo interessante a respeito de Pedro, eu quero chamar a atenção de vocês aqui bem rápido. Marcos 16, versículos 6 e 7, olha o que está escrito. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, é o anjo, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, você pode ler comigo essa frase depois do ponto aqui? Mas ide, dizei a seus discípulos, e lá o vereis como ele vos disse. Vou repetir o ponto aqui. Mas ide, dizei a seus discípulos. Tá bom. Gente, Pedro não era discípulo? Sim ou não? E por que que Jesus deixou essa mensagem aqui para levarem para eles? Quem tinha desistido de quem? Jesus tinha desistido de Pedro ou Pedro já tinha desistido de ser um discípulo de Jesus? Quem está mandando mensagem para quem? Jesus está mandando a mensagem para Pedro. Eu quero que você pegue isso aqui. Porque o que dá para a gente entender é que Pedro, diante de todo o acontecimento, parece que ele não se considerava mais digno de ser um discípulo de Jesus. E aí a gente percebe que é Jesus que está agindo em favor dele. Agora deixa eu lhe dizer, eu já ouvi, e inclusive eu já preguei sobre isso. Eu já peguei João capítulo 21, do versículo 15 ao 18. Lembra aquele momento que Jesus encontra os discípulos? Pedro, tu me amas? Pedro... Eu já preguei aquilo como sendo o reencontro de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus. É verdade. Mas no versículo de número 14, João 21, 14, está escrito que aquela já era a terceira vez que Jesus, depois de ressuscitado, havia aparecido para os seus discípulos. Então aquela não era a primeira vez. Parece que nunca tinha... Aí aparece, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque ele falou isso, Senhor, ó, negou 3 vezes, tu me ama? Mas tu me negar, tu me ama?
Parece que é um Jesus que está querendo uma oportunidade para se vingar. Eu quero ver com você um testemunho aqui muito forte, que eu já li para você. Ouça, antes de eu ler, vou ler bem rápido isso aqui para concluir. Eu creio que aquele choro amargo de Pedro foi de arrependimento, sim. Mas ainda era extremamente necessário que houvesse um reencontro de Pedro com Jesus e que fosse 100%, escute, particular. Precisava ser um reencontro particular entre Jesus e Pedro, entre Pedro e Jesus. Somente eles dois. Por quê, pastor? Porque aquele momento era para ser um momento de restauração e de cura para uma alma dilacerada. Para uma alma caminhando debaixo de muita culpa. Era para ser algo, sabe, separado, só eles dois. É por isso que eu olho na palavra e eu vejo, logo após a sua ressurreição, mesmo Jesus deixando um anjo na porta do túmulo para avisar, para mandar aquela mensagem para Pedro. Eu vejo Jesus se dispondo e indo ao reencontro de Pedro, para se reencontrar com Pedro. Pastor, tem algum texto na Bíblia que fala sobre isso? Tem sim. Eu quero ver com você aqui, bem rápido aqui, Lucas 24, 33 e 34. Olha o que está escrito. São os dois homens do caminho de Emaús. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos quem? Os 11 e outros com eles, os quais diziam, leia comigo, por favor, o Senhor e já... Quem era Simão? Pedro. Então, antes dele aparecer para vocês, ele já apareceu para Simão. 1 Coríntios 15, 5. Olha Paulo testemunhando aqui. E apareceu e depois aos... Quem é Cefas? Quem é Simão? A mesma pessoa. Cefas, Simão, a mesma pessoa, Pedro. Ele já apareceu para ele e depois para todos vocês. Por quê? Porque Pedro necessitava de algo entre ele e Jesus, que fosse feito de fato, sabe, para restaurar. E eu quero chegar nessa parte final aqui e falando, olha esse texto comigo, fique de pé, por favor. Quero que você fique de pé. Tem algo muito precioso aqui. João capítulo 21, versículo, acho que é de 3 a 8. Bem rápido aqui. Ouça bem o que está escrito. Tem algo muito precioso que eu quero ler aqui, compartilhar com você. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Então, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Deixa eu lhe confessar uma falha minha aqui. Por não ler com calma, com atenção, quando eu li isso aqui, João disse, é o Senhor. Você sabe como eu vi essa cena aqui? O Pedro ainda carregado de culpa, com a consciência pesada. Ele veste a roupa na minha cabeça, falha minha. Veste a roupa, pula na água e vai embora para longe. Mas não. Sabe o que aconteceu?
Quando João diz, é o Senhor, Pedro veste as roupas e pula no mar, como alguém que está dizendo, olha, o barco não tem motor, está cheio de peixe, pesado, a gente vai ter que ir remando, eu vou demorar muito para chegar lá no amado da minha alma, fazer uma coisa, vocês podem vir trazendo aí? Eu já vou na frente. E ele pula na água e vai nadando para encontrar com Jesus. Escute o que o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Libera essa frase aí para mim, por favor. Alguém que ainda está vivendo debaixo de culpa, de condenação, de acusação, de condenação, foge de Jesus. Mas alguém perdoado e restaurado vai rapidamente ao seu encontro. Você entende? Você entende o que acontece com ele? Ele não está fugindo, sabe por quê? Porque em particular, já havia acontecido aquele reencontro. Já havia acontecido, porque sabe o que eu vejo aqui? Pedro, ele precisava olhar novamente nos olhos de Jesus para dizer, Jesus, eu sei quem o Senhor é, o Pai me revelou, eu vi a sua glória lá no monte. Eu jurei para o Senhor que eu estava pronto para ser preso e até morrer junto com o Senhor. Mas eu falhei. Eu quero aqui, olhando nos seus olhos, eu quero te pedir perdão, me perdoe. Aquele momento eu entendo que foi um momento para cura. Foi um momento, sabe, para libertar Pedro de todo o peso que ainda havia sobre ele. Pastor, e aquele momento lá final em que Jesus reúne e pergunta, Pedro, tu me amas? Sabe que eu vejo aquele momento como um momento em que Jesus está ali, diante dos discípulos para dizer, olha, Pedro está aqui curado, restaurado, perdoado, estou aqui para dizer que eu não desisti dele, e eu estou aqui para confirmar o ministério que eu tenho para ele. Ele vai cuidar do meu rebanho. Ele vai ser pastor para a minha igreja. Então ele está aqui para fazer isso de uma forma, sabe, tão especial na vida de Pedro, algo tão tremendo que ele faz na vida de Pedro. E eu quero concluir com um texto que eu acabei, ainda nem passei para todo mundo aí, mas eu quero concluir com um texto, 2 Samuel capítulo 24, versículo 14, que está escrito assim, Davi disse, é grande a minha aflição. É grande a minha aflição, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Davi aqui, ele havia pecado, ele havia falhado, mas ele diz, olha, os homens são muito cruéis, vingativos, querem aproveitar uma oportunidade para se vingar. Eu tomo uma decisão. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele escolheu pela graça e misericórdia. Porque Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, quando tu voltares para mim. Escute, quando fala de converteres, não é que Pedro não era crente, gente. A palavra converter significa isso aqui, ó. Pedro, debaixo de culpa, de condenação, está indo nessa direção. Pedro, quando tu te converteres, quando conscientemente, sabe, tu tiver entendimento que você, pela culpa, pela condenação, pela acusação, está indo na direção errada, te converte para mim, volta para mim, porque você vai ser um instrumento para ajudar os teus irmãos. Amém, queridos?